Quando temos clareza em relação ao objetivo e à estrada que devemos seguir, os obstáculos tornam-se meios para chegarmos até onde desejamos. Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos ao programa Reflexões com Emmanuel. Para a nossa reflexão de hoje, eu queria te convidar a relembrar se já aconteceu na sua vida aquela situação em que você se esforçou muito, você se dedicou a alguma coisa, você fez o que estava ao seu alcance, o que era possível, e de repente veio um problema, veio um obstáculo, veio um desafio que retardou, limitou ou às vezes se colocou como uma verdadeira parede na sua frente e você não via como superá-lo. Já aconteceu isso com você? Você ter feito aquele esforço, ter cumprido a sua parte, de repente vem um problema que você fala assim, poxa, mas por que isso aconteceu? Estava no caminho certo, era legítimo. E aí de repente vem um problema, às vezes do nada, de uma área completamente diferente. Bom, se isso aconteceu com você, provavelmente você deve ter optado por uma de 3 alternativas, e que é o que a maioria das pessoas faz. Uma dessas 3 alternativas é o que elas escolhem. A primeira delas é cair no desânimo, a gente começar a se lamentar e paralisar a nossa conduta, o nosso caminho, a gente começa a andar mais devagar, ou às vezes até desistir daquilo que a gente estava buscando. A outra postura é alterar. Fala assim, se está tendo tanta dificuldade nesse caminho, então eu vou tomar outro, vou buscar outra coisa. E relacionado a várias áreas da nossa vida. A pessoa pode, diante de um obstáculo, diante de um problema, ela optar por desistir daquele objetivo inicial e buscar outra coisa. E existem algumas pessoas que permanecem, que persistem. Falam assim, não, tá bom, eu não pedi para ter esse problema, eu não sei de onde é que ele veio, mas eu não vou desistir do meu objetivo, da minha meta, do meu alvo, por conta desse obstáculo. Vamos ver o que dá para fazer e começa a trabalhar no sentido de superá-la. Aqui eu queria trazer para a nossa reflexão o que é que diferencia as pessoas que fazem a opção por aquele terceiro caminho, pela terceira postura, de persistir, de tentar superar o obstáculo, de tentar buscar maneiras de resolver aquele problema e alcançar o que elas estavam querendo. E o que caracteriza as pessoas que fazem essa opção não é porque elas são necessariamente melhores, não é porque elas têm mais boa vontade, não. O que é comum a essas pessoas é elas terem clareza do objetivo, do que efetivamente querem fazer, da importância que aquilo tem para elas e para as outras pessoas. É essa clareza que faz com que a pessoa não abandone o caminho. Porque quando nós temos essa clareza, o obstáculo, ele se torna um meio. É mais ou menos assim. Vamos imaginar que você vai fazer uma visita para a sua avó que mora numa fazenda, e aí você sabe que a sua avó, morando naquela fazenda, a estrada é uma estrada de chão. Chega no meio do caminho, tem um buraco, tem uma lama. Você fala assim, vou desistir de visitar minha avó porque tem um buraco, porque tem a lama? Não. Você definiu que ia, você sabe que aquilo faz parte do trajeto, não é o que você gostaria, mas está ali, faz parte. Você vai superar, vai dar a volta, andar mais devagar um pouquinho, pedir ajuda se acontecer alguma coisa, mas você não vai desistir de visitar a sua avó. O exemplo é simples, mas ele se aplica a grandes coisas na nossa vida. Frequentemente nós desistimos ou abandonamos um determinado curso de ação porque não temos clareza do objetivo, dos benefícios, da importância daquilo que nós vamos atingir quando superarmos esse obstáculo. Quando a gente tem essa clareza, o obstáculo, a estrada às vezes pedregosa, esburacada, se torna um meio
para que a gente chegue até onde nós desejamos. E isso nos ajuda a entender um dos episódios mais difíceis da história do cristianismo, que foi a crucificação de Jesus. Muitas pessoas, diante desse evento, começam a se questionar por quê, como que Jesus permitiu, por que que aquilo chegou naquele ponto. Muitas pessoas se angustiam, se sensibilizam e está tudo certo. Mas para a gente entender para o Cristo o que significava aquela cruz, nós precisamos recorrer ao raciocínio que desenvolvemos na reflexão. Para Jesus, a cruz era o problema, o pedregulho, o buraco. Melhor se não tivesse lá, mas isso não o faria desistir de apresentar o reino dos céus em toda a sua extensão. Melhor seria se as pessoas tivessem compreendido, se elas tivessem aderido, se os adversários não tivessem sido tão ferrenhos. Ok, mas se a situação levou até o ponto da cruz, Jesus não iria desistir, porque ele tinha clareza da importância da sua missão e do quanto aquilo seria bom para as pessoas, para as outras gerações. Ele não ia desistir da sua mensagem. Se era com cruz ou sem cruz, ele chegaria ao seu alvo. A cruz se tornou, então, dentro daquelas circunstâncias, o único meio, o único caminho, a única estrada para que ele pudesse alcançar o objetivo de exemplificar uma vida que merece ser vivida por todos nós. Jesus como modelo. A cruz para o Cristo não era algo que o faria desistir, mudar de objetivo. Assim, não, olha, se chegou nesse ponto eu desisto, não vou mais pregar, abandono o que eu falei, vou aderir às ideias que estão colocando. Não. Jesus tinha absoluta convicção de onde ele queria chegar e a cruz, por isso, se tornou um meio para que ele pudesse alcançar o seu grande propósito de iluminar naquela época, hoje e amanhã, o destino das criaturas humanas. E por isso nós precisamos aplicar na nossa vida essa lição importante. Tenhamos clareza de onde a gente quer chegar, tenhamos entendimento do benefício que aquilo vai trazer para nós e para as outras pessoas, e assim os obstáculos, os problemas, se surgirem, devem ser encarados como meios, como parte da estrada para que nós alcancemos os nossos objetivos. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está no Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo 42, e nos diz: salvou outros, a si mesmo não pôde salvar. Emmanuel intitula o seu comentário Na Cruz. Sim, ele redimir a muitos, estender o amor e a verdade, a paz e a luz, levantar enfermos e ressuscitar a mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltava tanto, para quem atingira o pináculo sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé, supliciado, mas de braços abertos, relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra, rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgira à luz do sol, ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida,
prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para os outros, porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição. Uma página extraordinária de Emmanuel, nos fazendo refletir sobre esse momento tão doloroso da vida do Cristo, mas que também nos traz uma lição importante. E o desafio para hoje, a proposta para que nós coloquemos em prática aquilo que a lição nos traz, é que avaliemos a nossa vida, os nossos sonhos, os nossos ideais, tenhamos clareza daquilo que nós queremos obter de crescimento, de progresso, de aperfeiçoamento, e caso surjam ou estejam presentes nesse momento obstáculos, vamos entender que o esforço, a dedicação, a energia para superá-los valem a pena, porque vão nos colocar mais próximo daquilo que nós estamos buscando. Então, vamos entender obstáculos e problemas como meios que, uma vez superados, vão nos ajudar a chegar aonde nós desejamos. Que tenhamos todos uma excelente manhã, ou uma excelente tarde, ou uma excelente noite, e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!